Tainá Falcão, que está ao lado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Medidas aí determinadas pela prefeitura para conter o surto de coronavírus na capital paulista. Tainá, boa tarde, prefeito. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Olha, tem algumas medidas aqui, uma lista, acredito, de 7 medidas, não é, prefeito? Dentre elas, a suspensão do rodízio também, o aumento no número de leitos na UTI. O prefeito vai listar melhor quais são essas recomendações e a partir de quando elas começam a valer, prefeito? Boa tarde, Bate. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você, telespectador. A prefeitura vem trabalhando com o caso do coronavírus desde o dia 10 de janeiro. Entretanto, sexta-feira agora nós tivemos confirmado o primeiro caso de transmissão comunitária do vírus aqui na cidade. Razão pela qual agora nós estamos tomando medidas ainda mais restritivas aqui na cidade. A primeira delas, como você mencionou, a suspensão por tempo determinado a partir de amanhã do rodízio de veículos. A expectativa é que com isso, pessoal, né, é uma medida, do ponto de vista do trânsito e ambiental, não é adequada, mas deixe de utilizar o transporte público, que tem uma grande aglomeração, e volte a utilizar o seu carro, pelo menos no dia do rodízio. Cada ônibus, inclusive, será lavado com água sanitária ao final da linha. Então, para que ele volte a circular, ele vai ter que ser lavado por água sanitária. Você imagina 12 mil ônibus na cidade de São Paulo sendo lavados diariamente a cada fim de linha que eles fazem. Os servidores aqui da prefeitura, com mais de 60 anos, as grávidas, as lactantes, as pessoas que estão com imunodepressão, vão fazer trabalho em casa. Para isso, a prefeitura está disponibilizando mais 30 mil acessos ao sistema próprio da prefeitura, para que eles possam trabalhar em casa e continuar o trabalho, evitando grandes aglomerações. E aqueles que não estão nessa faixa vão ter o trabalho dividido em 2 turnos, o período da manhã e o período da tarde. Primeiro, para reduzir os horários de pico, são horários de grande circulação dentro de trem, metrô, ônibus, e também para evitar as aglomerações. As praças de atendimento vão ser fechadas e vão apenas receber as pessoas que agendarem eletronicamente uma visita. Então, chegando à praça de atendimento a partir de amanhã, você não vai ser mais atendido, preciso agendar essa visita para que a gente possa ter um controle maior de quantas pessoas estão. Nós vamos dobrar o número de leitos de UTI aqui na cidade em 20 dias. Então, daqui a 20 dias, nós vamos ter mais 490 leitos de UTI aqui na cidade de São Paulo para poder atender bem a população. Os grandes eventos, a prefeitura já tinha cancelado os eventos próprios da prefeitura nesse final de semana. Foram 481 eventos cancelados da prefeitura agora os dias 13, 14 e 15. Nós vamos manter o cancelamento dos eventos da prefeitura e nós vamos também cancelar os alvarás já emitidos para eventos privados e vamos deixar de emitir novos alvarás por tempo indeterminado para evitar aglomerações aqui na cidade de São Paulo. Já determinamos também, a partir de amanhã, o fechamento de todos os equipamentos culturais da cidade e de todos os equipamentos da área da assistência social, exceto aqueles que fazem acolhimento. Abrigos, albergues que recebem a população em situação de rua, esses vão continuar abertos à população para que eles possam ser acolhidos, mas todos os outros vão ser fechados a partir de amanhã. Certo, prefeito, a gente teve uma atualização mais cedo dos números, Bate, inclusive o Ministério da Saúde falou sobre 234 casos, eram 200 no domingo, 2.064 suspeitos, 1.624 descartados e 18 pessoas hospitalizadas, 152 confirmadas aqui no estado de São Paulo. Como é que a prefeitura tem acompanhado o crescimento desses números aqui na cidade? O crescimento chega a ser aí 30%, 40%, até 50% ao dia do número de casos confirmados. Lembrando, claro, você sempre tem um atraso, porque entre o teste e a confirmação você tem 1, 2 dias. Então, esses números são os atuais que a gente tem disponível, mas são, às vezes, de pessoas que já foram testadas, mas ainda não confirmadas. A gente está acompanhando a quantidade de casos, a velocidade da transmissão e, a todo momento, os técnicos vão apontando para a gente quais medidas devem ser feitas. Por exemplo, um dos temas que a gente discutiu hoje era se fechavam ou não os parques municipais. E os técnicos apontaram que não é o momento de se fechar parques municipais. Bares, hotéis, restaurantes, cinemas, estamos chamando todo o setor produtivo para conversar, mas ainda não é momento de tomar medidas ainda mais restritivas aqui na cidade de São Paulo. A gente espera que com essas medidas a gente consiga segurar o número de casos.
Mas se a equipe técnica apontar a necessidade de também fechar esses outros equipamentos, vamos também fechar, porque o mais importante é a proteção da vida. Tá certo. O Bate tem uma pergunta para fazer do estúdio. Bate. Só para finalizar, prefeito, qual que é a orientação para as pessoas que apresentem sintomas de coronavírus que se confundem demais com outras viroses, que se confundem demais com gripes e resfriados? As pessoas, não é com esse pânico que é propagado por muita gente, que é um perigo, não é? Portanto, a informação consciente e responsável se faz fundamental. Quando que efetivamente a pessoa deve sair de casa e procurar atendimento médico e quando a pessoa deve optar por se recolher em casa? A pessoa que tem os sintomas, tosse, febre, dificuldade para respirar, deve procurar a UBS mais próxima. Não procurar pronto-socorro, não procurar hospital, para evitar a superlotação desses equipamentos. São as UBSs que vão fazer o teste, vão marcar o teste, que vão confirmar e, se for o caso, encaminhar aos outros equipamentos da área da saúde. Então, a recomendação é que procure a UBS mais próxima de casa para poder testar, para poder acompanhar e evitar, E aí vale para toda a população, quanto mais pessoas puderem deixar de sair nas ruas, permanecer em casa, lavar as mãos, enfim, tem algumas medidas que não são apenas medidas de higiene, são medidas agora humanitárias para ajudar o poder público, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, o governo federal, no enfrentamento dessa pandemia. Agora, então, quer dizer, pessoas jovens, que não têm dificuldade de respiração e tem uma febre que pode ser controlada com analgésico, sintomas leves, ela deve levar isso dentro de casa ou deve sair correndo imediatamente procurando socorro? Porque muita gente já se desespera, estou com calafrio e estou com dor no corpo. Daí já vai para o hospital e nesse trajeto de casa para o hospital já transmite para um monte de gente. Então isso que precisa ficar claro, quando efetivamente procurar. Febre, já tem que procurar o hospital, febre durante mais de 2 dias. Quando efetivamente, prefeito? Quando tiver febre, tosse, dificuldade para respirar, esses são os sintomas do coronavírus, procurar a UBS. Às vezes está com uma dor de cabeça, às vezes está com outro sintoma, não há necessidade de todo mundo ir para um posto de saúde, para um hospital, por conta de um ou outro sintoma. Tendo esses 3 sintomas, procurar a UBS mais próxima e testar para o coronavírus. É essa a recomendação que a gente dá. E também, eu acho que nunca é demais, dentro de casa, se você tem qualquer sintoma de gripe e resfriado, na verdade, assim, a gripe e resfriado já matam e já colocam, muitos idosos em risco. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Mas agora, com o auge do coronavírus chegando aqui para o Brasil, é importante que a gente também faça esse alerta. Se você tem algum sintoma, já tente ficar longe, distante, uma distância física mesmo das pessoas idosas e com outras doenças, outras comorbidades. Não é porque o jovem consegue passar bem por essa doença, que ainda o corpo não tem resistência. Mas os idosos são mais suscetíveis a complicações. Prefeito, muito obrigado, tá? Obrigado. Só complementar, a ideia é ainda, até o final desse mês, a gente começar a vacinação contra a gripe aqui no município de São Paulo. Também no momento apropriado, vamos contar com a ajuda de vocês para poder comunicar essa população e dizer qual é o local mais próximo a população deve procurar para se vacinar contra a gripe. Perfeito, tá certo. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado. Obrigado, Tainá Falcão, pelas informações direto da Prefeitura. Obrigado.